Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que esses filmes hollywoodianos são recheados de mensagens subliminares. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma série, tá, sobre o filme John Carter. E eu tenho certeza que vai rolar aqui uns 4 vídeos sobre o assunto, porque eu tenho mais do que 240 fotos somente de mensagens subliminares. Nós temos Hollow Earth, temos Terra, Parará, Pururu, Plana, abertura de portais, reptilianos. Nós temos uma porrada de coisas aqui, inclusive portais e a localização dos portais e os guardiões dos templos, tá? Você vai entender que puramente é bíblico a história, não é desconexa da Bíblia, mas é importante você saber. Se você for assistir esse filme, eu recomendo você assistir esse vídeo primeiro, porque você já vai saber as mensagens subliminares, programação preditiva, e quando você for assistir o filme, você vai manjar na hora, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se neste canal, semeador do canal é deixar você o seu like, e se quiser conhecer o meu trabalho, ter o meu contato pessoal, tem um link aqui na descrição, tá bom? Encontro você por lá. Bom, eu vou passar agora para a tela do computador e eu preciso que você olhe isso aqui, tá? Como eu digo para você, os filmes da Disney, porque esse aqui aparentemente também é um filme da Disney, em todo o início do filme, o diretor da Disney, ele manda um desafio para você. Por exemplo, eu mostrei Malévola, inclusive passa aqui as referências de Malévola também. Falando assim, vamos ver o tanto que você conhece da história. Estaremos contando uma história alternativa, vamos ver o tanto que você conhece. É só você entrar no meu vídeo de Malévola que você vai ver essa mensagem subliminar e o vídeo está recheado também. Então o filme começa com a primeira imagem aparecendo escrito Marte, ok? Só que eu vou explicar para você que Marte é uma palavra anagrama. Não quer dizer um planeta vermelho, mas sim um submundo da Terra. Eu vou explicar, você vai entender, tá? Então ele fala Marte. Aí fala assim, assim você o chama, e assim que o conhece. Então eles induzem para você que Marte é um planeta vermelho, seco, que tem trovoadas, não de chuva, né? Aqueles trovões, é um local assim de grandes tempestades climáticas, que possibilita a vida de existir ali. Tivemos astronautas e pesquisadores que falaram que se a vida existisse em Marte, seria no subsolo. Que curioso, subsolo, né? Parece que eu já ouvi essa palavra. Então vamos lá. Assim você o chama e assim que o conhece. Aí mostra Marte, tá? Fala o seguinte, o planeta vermelho, sem ar, sem vida. Mas você não conhece Marte, porque seu nome, na verdade, é Barsum. Na verdade, nem Barsum e nem Marte. Eu vou mostrar para você que esse nome desse planeta aqui é conivente com a árvore da vida, que foi descrita pelos gregos, foi descrita pelos judeus e também pelos vikings. É uma história muito mais profunda nos vikings. Você conhece essa história de árvore da vida naquele filme Thor, onde existe uma grande árvore espiritual e as suas raízes e conexões fazem um entremundo de 9 planetas. Você conhece essa história, tá? Não é uma história muito recente, mas de fato um pouco verídica ela é, tá? Então fala que seu nome é Barsum. Você não conhece Marte, fala que seu nome é Barsum, com ar e com vida. Então o que acontece? Até aqui eu quero que você entenda que eles programaram na sua cabeça que existe planetas, né, no sistema solar, existe vários sistemas solares, existe o Big Bang e a teoria, né, do grande sopão primordial das nebulosas, dos gases do peido do Pacto Intergaláctico, como assim eu conto para vocês, que originou o nosso universo, tá? Então eles estão dizendo aqui o seguinte, que você conhece Marte como um planeta seco, que é o que dizem para você, mas aparentemente Marte tem vida, e de fato tem, porque Marte não é um planeta, tá? Aquilo que você vê no céu, eles colocam o nome de Marte, mas o verdadeiro Marte é o subsolo da Terra. Muitas pessoas acreditam que o planeta Terra, para quem é cristão, a pessoa acredita que o planeta Terra é o único planeta no universo.
que o nosso Deus, cujo nome, na manifestação da carne, conhecido por todos nós como Jesus, criou a terra. E só existe a terra, existe os anjos para cima, os anjos que desertaram e o inferno. Então muitos contam essa teoria para você. O que não lhe é contado é que existem outros planetas, o que existem outras dimensões, outros planos. Então a Terra não é o único planeta que existe no universo. Ah, Humberto, então está parecendo muito com o Big Bang, que me é contado na escola. Só que o Big Bang que ele é contado na escola ensina que um planeta dá bilhões e bilhões e bilhares de quilômetros de distância. Não é verdade. A distância de um planeta a outro é mais ou menos aí entre 80 a 100 quilômetros, tá? Eu vou explicar isso para você, você vai entender. Calma que eu vou explicar. Então o que acontece? Existem mais planetas, tá? Só que são planos dimensionais. O Elon Musk mesmo, ele já defendeu essa hipótese. Não estou dizendo que eu gosto do cara, longe disso, para mim é mais um ator do que cientista, mas ele mesmo defendeu a hipótese que nós estamos vivendo ou em simulação e que existem multiversos, existem outras dimensões. Quem defendeu essa hipótese também foi o Albert Einstein, que chegou a falar que tudo é relativo e existe multiversos. E quem defendeu melhor essa hipótese, que não foi muito bem ouvido, foi Nikola Tesla, que falou que nós vivemos em várias camadas de dimensão. Então tudo caminha para que seja isso mesmo, tá? De fato não sabemos a resposta, mas a gente especula que seja isso. Aí fala no contexto do filme John Carter aqui, tá? Para quem perguntou o nome do filme, é John Carter. Aqui fala, por exemplo, tá? Que existe uma guerra entre raças e uma raça está sugando a energia do planeta. Eu acho que eu conheço muito bem essa história. É a história dos Nefilins, né? Porque Deus criou uma biodiversidade rica e os Nefilins eles extraíam as suas riquezas, os seus sortilégios, as suas energias da terra. Eles secavam a terra como um necromante seca a terra de Warcraft. Se você não sabe o que é isso, coloque necromante. Onde se instala, tudo apodrece, tá? E aí tem a história, né? Falando sobre o Marte, tem algumas civilizações ali, alguns nativos, uma civilização bem desenvolvida, tá? Permaneceu firme e combateu os Odanga, nave por nave, né? Aí mostra, resistindo por milhares de anos. De repente mostra aqui essa nave, tá? Aí eu falo para você o seguinte, você só consegue imaginar, você na sua cabeça, nós vamos fazer um exercício aqui. Você só consegue imaginar aquilo que você vivenciou, que você viu, que você estudou, que falaram para você. Não tem como você imaginar algo que você nunca viu. Por exemplo, pense na cor amarela. A cor amarela está no seu cérebro agora, porque você já viu inúmeras vezes. E na cor, por exemplo, Prime. Você conhece a cor Prime? Ou, por exemplo, a cor escarlate. Existe. Você conhece? Então você só vai conseguir simular, fazer um simulacro, se você conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você nunca pensou isso em toda a sua vida. Nenhum habitante da Terra, dos mais de 9 bilhões, pensou nisso. Pensa, por exemplo, que o Batman é um pato disfarçado. E quando o pato tira sua máscara de pato, sai um réptil. E quando tira a máscara de réptil, sai a Gretchen. Já pensou nisso? Nunca pensou, não dá para pensar. Porque nunca na história alguém comentou sobre essa hipótese. Então você só consegue imaginar aquilo que está na sua mente. Agora você consegue imaginar o que eu falei, porque as informações foram lhe dadas. Então como é que os caras que são diretores desse filme conseguiram descrever a tecnologia chamada Sailpunk? Como é que eles conseguiram descrever com exímio? Grandes passarelas, tá? E naves voadoras. Mas essas naves voadoras não usam eletricidade, ponto número 1. Não usam combustão, ponto número 2. Não usam energia solar, ponto número 3. E não usam o campo eletromagnético como fonte energética da Terra, ponto número 4. Então como é que essas naves levitam? Como que elas levitam? Como é que o cara conseguiu imaginar algo que ele nunca viu antes? Na verdade, essas naves elas levitam devido à tecnologia conhecida como Sailpunk, que é mineral e cristal. Existe um mineral na Terra que é desconhecido, tá? Que ele é soluminescência, ele consegue ficar azul, tá? E ele é considerado por muitos como gravitron, tá?
tá? Ele é capaz de anular a gravidade e levantar até mesmo montanhas. Por isso que a gente tinha cidades voadoras, tá? Então nós temos o gravitron e nós temos a tecnologia baseada em cristais. Que, por exemplo, uma das heranças que teve da última civilização é o relógio de quartzo, que baseado em cristais consegue vibrar e funcionar a energia por cristais. Tá? E relógio de quartzo funciona muitos e muitos anos, 50, 60 anos. Tá? Então você imagina isso aqui, é cristal e mineral, tá? Por isso é considerado como Cyberpunk, tá bom? Tá. Inclusive, em toda essa estrutura dessa cidade, não essa, mas existe uma cidade que ela é andante, a cidade anda, tá? Com referência a Atlantis, tá? Ela não tem nenhuma queima de combustível, nada nuclear, é simplesmente gravitron e pedras, tá? Aí, por exemplo, resistindo, existe um conflito entre as raças e você vai ver que a nave ela é baseada em engrenagens. Engrenagens já é o resquício do dieselpunk. O que é dieselpunk? Dieselpunk é o seguinte, é a tecnologia que foi constituída o ano de 1900 e 1920. Inclusive o filme faz referência. Existiu uma guerra entre uma raça e a humanidade no ano de 1900. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? E simplesmente não sabemos como que a humanidade ganhou, cara. Não se sabe se foi Deus que foi a virtude dele que fez. Não sabemos, a humanidade ganhou. Inclusive tem retratos disso assim, pra tudo quanto é canto. Você conhece essa história como Guerra entre Mundos ou Guerra dos Mundos. Mas de fato tem jornal, tem revista, gente falando que não ia mais viver. E o negócio parece que a humanidade venceu. Como eu não sei, mas venceu, tá? E você vê que quando se destrói uma civilização, por exemplo, a Cyberpunk, quando se destrói a civilização, sobra sucata. E essas sucatas, elas entram no contexto do dieselpunk, que são engrenagens, tá? Então você vê os resquícios aqui das engrenagens, que uma outra hora veio de uma civilização e hoje é usado para outra coisa. Mas é referência a dieselpunk. Então nós temos aqui o cara que produziu esse filme e sabe muito bem o que está fazendo. Como eu disse para você, tudo baseado em cristais, né? É o que eu venho falando para você aqui. Aí tem um contexto de briga, de luta lá entre eles, tá? E vai contendo. Ele fala assim, morte a Hélium. O que é Hélium? Quando você pega, por exemplo, no grego, é o que? O Sol. Morte ao Deus Sol. Por que o pessoal chama de Deus Sol, Deus Lua, Deus Montanha? Por que o pessoal tem essa mania de chamar de Deus? Será que esses caras são burros? Será que os antepassados, eles são burros? Os caras antepassados que construíram pirâmides, será que eles são mais burros que a nossa geração? Porque a nossa geração é assim. E aí, qual vai ser? Você acha mesmo? Eles são inteligentes. O motivo deles chamarem de deuses é porque o ser que controla o Sol tem grande poderio. Por exemplo, o livro de Enoque, tá? Nós temos aí 44 livros de Enoque. Revelado à humanidade, nós temos 4. 2 deles estão na posse dos judeus e 2 deles são disponíveis a público, que é Os Segredos de Enoque e o Livro de Enoque, versão etíope, tá? Que é o mais completo. No livro de Enoque, versão etíope, é dito o seguinte, que cada astro da Terra, por exemplo, o Sol, existe uma legião de anjos que orquestram para o Sol funcionar e tem o seu comandante. Existe uma legião de anjos que orquestram para a chuva acontecer, tá? E o seu comandante. Então tudo no planeta tem as suas hierarquias. Por exemplo, os anjos comandam, Deus comanda de cima, administrando tudo, e existem os seus anjos que vão comandando. Por exemplo, para a árvore poder gerar frutos, para ter vida, o tempo. Então tudo isso é baseado em algum ser que está produzindo isso. Muitas vezes seres multidimensionais. E aí os antigos retratavam esses caras como deuses. Só que na verdade não são deuses, são anjos. É porque tem tanto poder que o cara já não consegue entender mais o que aquele ser é. Mas não é Deus, Deus é só um. Para ser Deus tem que ser um, não pode haver 2, tá? E aí acontece, ele fala assim, morte a Hélium, e Hélium é o Sol. Por que que ele falou morte a Hélium? Por que que esse cara colocou a Hélium aqui? Olha só, vamos pegar o contexto, tá? Olha só, sugando a energia e a vida. Então, esses caras ali, eles estavam, essa cidade aqui que é andante, eles estavam sugando os recursos da Terra. Por que que eles querem simplesmente que o Sol morra? Ou simplesmente você conhece como o Sol escuro, o Sol negro, deixou de produzir a sua luz. Muitas vezes não é contado para você, não é contado, tá? Mas o Sol, ele além de produzir
calor, campo eletromagnético e fazer a vida acontecer, o Sol ele impede que seres das trevas venham para a nossa dimensão. Por que o adversário ele fica mais ativo à noite? Por que o adversário fica mais ativo às 3 horas da manhã? Porque é ao ponto que o Sol está mais distante. Agora, por que eles não ficam tão... Eles ficam ativos, mas por que eles não ficam tão ativos de dia? Porque o Sol impede eles. Então, o Sol ele representa a luz. E essa luz impede a dimensão de Abaddon, tá? E as trevas de virem para cá. Então, o calor, o fogo e a emanação de luz é o oposto das trevas, que é a escuridão. E graças a essa luz impede esses seres vir para cá. Como eu digo para vocês, todo ocultista deseja abrir uma dimensão para Abaddon e trazer os seres para cá, porque eles acreditam que vão se tornar deuses trazendo demônios para cá. Eu falei isso para você de um cara, que eu não vou dizer o nome, mas que é alto nível de seita secreta falando isso. Nós temos o filme Deuses do Egito, exatamente nessa pegada, o cara querendo abrir um portal para virar um deus e não morrer. E nós temos aqui a mesma coisa, eles querem a todo momento trazer Abaddon para cá. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, trazer as trevas para cá não é um bom negócio. Não é, tá? Você pode achar que é, se você me assiste aí, é participante de seita, você pode achar que é, mas quando você vê um giburi na tua frente, você vai começar a rezar 45 Pai Nosso, tá? Então, assim, realmente é uma coisa bem complicada. Aí nós temos o que? Essa tecnologia, que é a arma de pulverizar humanos, tá? Você vê no Marte Ataca, tem outros filmes também, ela pulveriza, ela faz com que o ser humano, inclusive Guerra Entre Mundos, que é retratado esse filme, ele mostra indícios disso. Essa arma aqui ela é capaz de pulverizar humanos. Então ela tem um campo eletromagnético e qualquer coisa baseada em carbono é carbono, tá? Metais não é purificado, é só carbono. Ela vai lá e transforma em pó. Isso de fato existe, essa arma não é algo surreal, já é retratado há muito tempo em civilizações antigas. Inclusive já coloquei até foto de bombas nucleares, a cultura hindu com desenhos de bombas nucleares há 4, 5 mil anos atrás, tá? Então esse aqui vai lá e pulveriza os seres humanos. Aí esse cara que está travando a guerra com os outros caras, as tribos guerreando lá em Marte, aparecem esses seres celestiais. Esses seres celestiais descem do céu, é uma analogia a anjo caído, porque eles vêm lá de cima e vão descendo. E aí você vê as nuvens nos pés, representação de anjo, porque na cultura europeia, depois que foi o Concílio de Nicéia e tudo isso, os anjos eles eram representados como seres que viviam em nuvens. Inclusive o Cupido ele fica deitado numa nuvem. E a referência de nuvem aqui é exatamente o anjo caído, tá? E eles descem do céu como conselheiros. Eles descem do céu como deuses, imortais, tá? Eles vão e descem. E aí eles entregam conhecimento. Eles entregam conhecimento para aquele cara. Esse cara aqui, tá? Inclusive esse cara tem sangue azul. Isso é representado por uma época do planeta que o ser humano tinha sangue azul. O Adão primordial, Adão e Eva primordial, o sangue era dourado. Depois houve o dilúvio, houve o reset da sociedade. Eu não sei se foi após o dilúvio ou antes do dilúvio, mas o ser humano começou a ter sangue azul. Provavelmente no processo de hibridização de Gênesis 6 da Bíblia. E aí o ser humano começou a ter um sangue azul baseado no cobre. Ele tinha um sangue em ouro que possibilitava a imortalidade. E depois houve o processo de hibridização com o anjo, né? E desceu os santos sentinelas, namoraram das mulheres, deram origem a gigantes. Gênesis 6 na Bíblia. E aí o processo de hibridização que fez com que a humanidade inteira fosse pervertida. Nós estamos falando de quimeras, centauros, esfinges, seres humanos hibridizados com tudo. Eu acredito que esse processo de hibridização, os anjos podem ter já reduzida a qualidade do sangue humano para cobre, ficando uma coloração de sangue azul. Como o filme mostra, você vai ver várias referências de sangue azul, tá? E aí eles vão lá e descem, né? São conselheiros e entregam um tipo de inteligência artificial. Eu quero que você entenda que anjo tem tecnologia. Por exemplo, no livro de Enoque, os anjos santos sentinelas que desceram pelo monte, que ficou conhecido depois como Armon, irmão amaldiçoado, simplesmente
estavam repassando tecnologia para os seres humanos, tecnologia proibida. E essa tecnologia proibida é maléfica aos seres humanos, tá? E aí acontece o seguinte, os seres humanos não estavam preparados para esse tipo de tecnologia. E aí começaram a usar tecnologia para o mal. Isso aqui é descrito como um objeto de grande poderio que faz com que você possa criar vida, mas ao mesmo tempo que cria vida, pode destruir. E os únicos objetos que são retratados como criar vida e destruir é a radiação gama. São as bombas atômicas. Elas explodem, destroem tudo, e no lugar que elas destroem, a árvore que demoraria 50 anos para reconstruir ali, demora 5. Então, assim, é descrito dessa maneira. Da mesma forma que cria, pode destruir, tá? E aí é passado isso para os seres humanos, tá? Aí o cara recebe essa tecnologia, ela passa pro corpo dele, tá? Ela vai andando pro corpo dele e vai se unindo ao cara, um processo de transhumanismo, tá? E vai se unindo ao cara. E esses seres, eles são sempre retratados como albinos, brancos, tá? De grande estatura, porque é a maneira que se é representado os nefilins, tá? É a maneira que eles são representados. Primeiro porque eles não recebem a energia do sol, eles absorvem as suas energias de outras maneiras. Então essa cultura de homem alto, magro e branco, parecendo um ET, é porque é cultura de nefilim. Inclusive o filme Prometheus é isso, tá? É isso, é dessa maneira que são retratados os anjos. Aí eles têm os seus aparelhos de viagem no tempo lá, não no tempo de portais, tá? E aí entrega a tecnologia para o homem. E aí esse cara, ele é o conselheiro, né? Ele fala, servimos a deusa. Agora, como é que posso representar a palavra deusa aqui? Como é que se pode se representar a palavra deusa no mundo onde nós temos sangue azul, que aí nós chegamos à hipótese que era na era pré-diluviana, não pós-diluviana. Como é que esses anjos caídos podem servir a deusa? Será que existia alguma deusa, algum ser tão poderoso assim no mundo, no passado, que fazia com que anjos se curvassem a ela? Pode ser que tenha, pode ser que seja Lilith, pode ser que seja outro ser aí, tá? Eu especulo que seja Lilith. Lilith não é uma deusa, é filha de Caim, tá? Só pra te avisar. Então o que acontece? Muitos falam que é esposa de Adão, não, é filha de Caim. E aí o que acontece? Esses anjos aqui, servindo a deusa, nós temos a era pré-diluviana, o planeta Terra não chamava Terra, chamava Pangeia, porque quem dominava a superfície da Terra era Pan, e quem dominava o submundo da Terra era Gaia, né? E aí simplesmente os anjos se refugiavam no subsolo da Terra, porque tinham medo da ira de Deus. E provavelmente deviam se reunir ali, e deviam eleger algum comandante, provavelmente deve ser de uma linhagem pura, tipo filha de Caim, não tão pura assim, mas pura, né? Inclusive o fato de eles serem brancos é porque eles não conseguem obter energia dos alimentos. A maldição que foi dada em Gênesis, se não for a memória, Gênesis 4, para Caim, que matou Abel, é que a terra não lhe dará seu sustento, não dará sua energia. Então Caim se tornou o primeiro vampiro do mundo. Para ele sobreviver, ele tem que tragar sangue, né? E aí a coloração dele branca é por conta disso. E nós temos esses caras, esses anjos que parecem se refugiar no subsolo da terra, como nós vimos nesse filme aqui. Aí tem um filme de John Carter, mostra algumas entrelinhas ali, e o filme é passado no ano de 1881. 20 anos antes, 20 ou 40 anos antes, nós não sabemos quando aconteceu a guerra, mas antes de acontecer a guerra entre mundos, algum ser que decidiu atacar a Terra. Provavelmente esse filme está contando a história de um ser humano que abriu o portal sem a necessidade naquela época e trouxe algum ser para cá que houve guerra. Provavelmente deve ter sido isso, não fazemos nem ideia. Mas existe a história de guerra entre mundos do ano de 1900 e 1920, tá? Aí passa nessa idade, tá? Lá em Nova York. E aqui, ó, sempre tem as referências, né? Por exemplo, tá escrito 434 aqui, né? A gente usa a simplicidade da numerologia cabalística, que pode ser muito mais complexa do que isso, que representa 11, que é o número da besta, tá? Dizendo que o mundo no passado já era dominado pelo adversário, tá? Só que assim, tem gente que vai achar que não é verdade, isso aí que você está falando, mas depois que você vê um Ouroboros aqui, você vai entender. Aí o que acontece? Tem um cara aqui, eu não sei se é esse cara aqui, ele está fugindo desses guardiões dos planetas, desses guardiões que eu venho falando para vocês que possibilitam os seres humanos de fazer a abertura de portais. Só que esses guardiões não são guardiões de Deus, são os anjos caídos. Aí o cara, ele tá fugindo, tá? E ele
simula a própria morte para poder fugir desses caras. E no absoluto nada, nós estamos falando de Nova York, ok? E do absoluto nada me aparece uma escultura mesopotâmica. Olha que coisa louca. Estamos falando de Nova York, uma cultura nova-iorquina e, de repente, uma escultura mesopotâmica. Mas não é qualquer escultura. Isso aqui não é um escudo. Você vê claramente que não tem amparo para ser escudo. Isso aqui também não é uma espada, tá? Você percebe lá que não é uma espada. Isso é uma referência a Tubal-Caim, que foi um dos primeiros, ou foi o primeiro, né? Na verdade não foi o primeiro, foi o segundo, né? Porque o tio dele, Nabi, foi no subsolo da terra primeiro. Que foi o subsolo da terra, obteve conhecimento, ferro e ferreiro na Bíblia é tecnologia. Então ele desceu o subsolo, obteve tecnologia e ergueu-se, né, à superfície como um novo homem, tá? E isso é representado aqui. Por quê? Porque essa história passa no submundo. Então já tem aqui logo de cara a representação de Tubal-Caim, só para você ver do que eles estão falando aqui. Aí começa esse menino aqui, como o tio dele simulou a própria morte, esse aqui é o herdeiro, ele vai visitar a propriedade e é cheio de mensagens subliminares. Por exemplo, aqui nós temos um monstro com tridente, né, representando um demônio, e nós temos aqui a imagem de Semíramis, logo aqui atrás, tá? Aí passando Semíramis, nós temos aqui uma estátua, ela parece ser budista, não é, ela é hinduísta, uma estátua hinduísta referenciando também aos deuses do hinduísmo, tá? Então nós temos isso aqui, nós temos as referências de Hollow Earth aqui, toda hora falando aqui, tá? E não para aqui. Por exemplo, 360 graus, falando que eles não viajaram, por exemplo, para Marte, mas sim para o submundo. Inclusive, aqui é descrito, ó, o portal que eles abrem, ok? Você está vendo aqui, ó, o portal. Ele manda para esse fecho azul para o centro da Terra. Então nunca se tratou de Marte. A mensagem subliminar aqui é que eles conseguiram abrir um portal e chegaram em Hollow Earth. Não é Marte, tá? Isso que eu queria falar para vocês. Então aponta para o centro da Terra, tá? Então muitas vezes eles vão referenciar Marte como Hollow Earth. Aí de repente, do nada, do absoluto nada nesse filme, começa a aparecer gigante de pedra. Sabe aquelas fotos que eu já fiz uns 3 vídeos aqui no canal sobre Nefilins, Quiburins, toda essa estrutura que existia na antiga Pangeia, dos gigantes de pedra, dos colossos? Pois é, do absoluto nada no filme, o cara tá falando de Marte, em teoria, e aparece gigantes de pedra nas fotos, tá? E nós temos o que aqui? Mensagens subliminares. Por exemplo, a palavra aqui, Moons, que é de lua, tá? Ela tá... a frase está apagada. Aqui aparece Moons e aqui aparece Two, mas você vê que é a mesma frase. E o que referencia isso? Two Moons, 2 luas. Mas o que isso tem a ver, Humberto, 2 luas? Exatamente todos os registros de Hollow Earth contam que existem no subsolo da Terra 2 astros. Tanto faz se é Lua, se é Sol, não é como aqui na superfície. Então nesse intramundo para baixo, eles dizem que existem, em teoria, 2 luas. Então nunca se tratou de Marte, mas sim de Hollow Earth. Você vai vendo aqui essas mensagens subliminares. E o tempo todo, Deus Shiva, o deusa Shiva, as referências, tá, do plasma. Toda vez que fala Shiva, significa a inversão dos polos, inversão magnética, grandes cataclismas cíclicos. É isso que é retratado Shiva, tá? E aí, vamos continuar. Aí nós temos aqui falando sobre portais dimensionais, sobre gigantes, sobre dinossauros. Então tudo isso é retratado nesse filme, ó. Ó, a estátua dos maias, inclusive tem 2 estátuas, essa de cima e essa de baixo, tá? Retratando aqui 2012, que foi quando o filme foi lançado, eu acredito, tá? Mas várias mensagens subliminares. 469, sendo 469 aqui, tá? Se não me falha a memória, eu coloquei 369, né? Peço perdão, que é o numerologia de Tesla, tá? E eu coloquei o 469 ao quadrado, e parece que é uma localização geográfica, e 213 que aparece aqui ao quadrado, tá? Também é uma coordenada cartesiana. Me parece que nesse filme eles passam uma mensagem subliminar para a elite mundial, que na coordenada tal tem portais dimensionais para você poder passar. Não é para meros mortais como a gente, mas parece ser para a elite mundial. E aí tem lá a estátua dos mais, o número 9, não consegui decifrar esse número 9, mas tem lá as estátuas deles, tá? E aí mostra, aquilo que eu te falei, o portal de Stargate, do que foi encontrado no Egito, de como que os antigos egípcios, né, os semideuses, ultrapassavam portais, e vai retratando sobre isso, a árvore da vida, como eu digo para você, aquela estrutura maia, tá? Então eles vão falando sobre isso. E aí, né, fala que, olha só, dizia que Jack realmente nunca voltou da guerra, que apenas seu corpo retornou.
Eu fiz um vídeo sobre Etidorpo aqui, sobre um cara que viajou ao centro da Terra, mas que o seu corpo, em teoria, não voltou mais, né? Ele nunca mais foi visto, né? Se você viu esse filme, não viu esse vídeo, eu recomendo que assista. Mas aqui é o seguinte, qual é o contexto? O cara viajou para o centro da Terra, mas quando ele voltou, ninguém reconhecia mais o cara. Parecia que o corpo era dele, mas quem estava controlando o corpo era outro ser. E aí, aqui eles vão falar que existem clones, que quando você viaja no intramundo, eles criam um clone seu, mas não é clone, é porque o cara morre, um demônio assume o corpo. É o ritual babilônico, é o ritual de necromancia de Salomão, ritual babilônico, ritual de imortalidade, é isso aí. Você não fica imortal, é o demônio que entra no teu corpo, né? Eles faziam isso na Babilônia antiga, tá? Pra quê? Pra que o demônio tomasse posse do corpo. Inclusive o filme Frankenstein, o novo filme de Frankenstein, mostra exatamente isso. A criação de corpos como casulos, sem alma, sem espírito, para que os demônios possam entrar nesses corpos e poderem coabitar entre nós aqui. Então é um filme que é muito interessante, eu vou tentar trazer ele para vocês depois, tá? Então fala, minha mãe dizia que Jack realmente nunca voltou da guerra, que apenas o seu corpo retornou, é referência a isso, tá? Não encontramos a fechadura, sobe por dentro, porque o corpo dele, em teoria, estava aqui dentro, tá? E aqui mostra as 4 pilastras que sustentam o mundo. Você vê que o cara está lá em Nova York. E as referências de que 4 pilastras gregas, tá? Que é a representação das 4 pilastras bíblicas que sustentam o mundo. E nós temos aqui uma abóbada, ou como muitos conhecem como domo, tá? Referência ao universo de Hollow Earth, tá? E aí, logo depois, intramundos, ó, intermundos, entre mundos, tá? Conexões entre mundos, que é o que vem defendido nesse filme. Aí tem o Diário de Bordo, eu acredito que é uma referência ao diário do Almirante Burns, tá? Falando sobre a ida dele ao subsolo da Terra, um militar bem condecorado, deixando todos os seus sutilégios de prestígios para trazer informação para você, tá? Então fala, aí começa a história, essa aventura começa 13 anos atrás, não sei o quê, porque o cara ficou preso nessa dimensão, você vai entender ao longo dessa série aqui, tá? Aí começa, né? O cara tá procurando ouro, né? E aí eu falo pra você, onde tem ouro, tem... Aí, olha que coisa louca, gnombo, né? Na verdade são demônios. Esses seres que são de herança dos anjos caídos, eles precisam do ouro para sobreviver. Por que tem essa elite mundial que acumula tanto ouro? Não é para ficar trocando com pão e água ali, tá entendendo? Não é a famosa pérola de César, pão e circo, né? Entretenimento não. O ouro é para longevidade. Então eles tentam sempre a acumular o máximo de ouro possível. E aí mostra que onde tem ouro, tem seres protegendo, tá? Fala, entre as pirâmides, aí ele mostra lá, né? Aí fala assim, entre as montanhas do Pinalo e o fundo do inferno. Ou seja, o cara vai viajar, olha só, bem no filme falando. O cara vai viajar para um lugar que está acima do inferno, mas que está abaixo da terra. Exatamente na posição do Hollow Earth, tá? É isso que é retratado aqui nessa parte aqui. Aí fala que ele encontrou um pedaço de ouro, com um olho que tudo vê, não sei o que, né? E aí o cara é preso, não sei o que, né? Porque existe um exército de terráqueos que impedem também as pessoas de fazerem grandes pesquisas, e existe dos anjos caídos também. Aí o cara é investigado, tanto pelos anjos quanto pelos seres humanos, mas ele consegue escapar, tá? Aí ele é preso, né? E fala sobre os índios apaches. Nós temos os Cherokees e os apaches, tá? Que eles falam aqui. Aí tem a numerologia 60, que é representado com bases militares, que eles têm 60 andares para baixo, mas eu não acho que possa ser diretamente isso aqui, não. Mas aqui ele fala sobre a grande aranha, a grande Mother Web, né? Ele fala o seguinte, existe uma grande teia de aranha. Agora, de onde é que esse cara, de onde é que o diretor da Disney, ou hollywoodiano, pensou numa mãe-aranha? Como é que o cara pensa? Meu irmão, vamos colocar num filme que o cara vai para Marte? Pensa comigo, vamos colocar naves espaciais? Não. Vamos colocar discos voadores? Não. Vamos colocar a grande mãe-aranha. Faz algum sentido para você? Não, não faz. Então por que eles colocaram grande mãe-aranha? Porque a cultura dos índios antigos, principalmente dos Cherokees, é que a grande Spider Web, Mother Spider Web, era a internet do passado, baseado na tecnologia cyberpunk que foi dizimada a Terra, num dos últimos cataclismos que aconteceu. Então quando ele fala de grandes Spider, ele está falando de portais. Os índios Cherokees, os índios Apaches, conhecem o intramundo, o subsolo da Terra. Inclusive ele consegue ir para lá graças aos índios. E eles retrataram como grandes Mother Spider Web, uma rede de conexões que é capaz de ter energia, portais
e informação para você poder pesquisar. Tudo que eu estou te falando apresenta no filme, tá? Então você vê que eles pegaram referências o tempo todo. Índios Cherokees, índios Apache, Hollow Earth, tudo que você pode imaginar dentro de um contexto de um universo bíblico. Aí eu te faço a pergunta, se Deus não existe, se Jesus Cristo não existe, por que esses caras ocultistas só fazem referências à Bíblia? Por que eles sempre fazem referência à Bíblia? Porque, de fato, a Bíblia é uma história verdadeira. Tá entendendo? Não é um conto de fadas aquilo ali. Obviamente que os livros foram removidos, né? Por exemplo, a batalha entre um apóstolo de Cristo, Pedro, contra um mago, quando o mago começou a levitar no ar para poder fazer Pedro de chacota, Pedro ora, o mago cai, Simão o mago. É retratado uma única frase na Bíblia, Simão o mago, mas não retrata a batalha que Pedro fez, né? Que fez com que o cara quebrasse as pernas. Porque o cara queria levitar para falar que ele era enviado de Deus, e Pedro falou, orou para Deus para que ele caísse, e de fato ele caiu. Por exemplo, Tomé, que abriu o mar entre o Brasil e a Índia e viajou, né, numa super velocidade, você não encontra na Bíblia. Mas os índios, né, tupis, guarujás, os guaranis falam sobre isso. A história do pai com o mar, que foi capaz de abrir o mar ao meio. Quem que é esse pai com o mar? Quem que é o homem branco de roupa, que o índio não vestia roupa naquele passado, que falou sobre Deus, Jesus Cristo, e simplesmente, né, quando ele foi perseguido, abriu o mar no meio, porque ele não queria guerrear contra eles, simplesmente passar o evangelho, foi embora, fugido para a Índia, abrindo o mar no meio. Então são histórias que de fato são conhecidas, né, por índios, outras entre linhas, mas não tem na Bíblia, mas é um fato verídico. Então até essa parte aqui, nós chegamos aqui, ó, a parte que está falando sobre Hollow Earth, sobre a viagem que esse cara está se preparando para ir para o subsolo da Terra, tá? Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Para você poder receber esse tipo de conteúdo. A semeadura do canal é o like. Se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link aí na descrição, tá bom? Eu encontro você por lá. Forte abraço!